Como você enxerga a vida e seus acontecimentos? Vivemos em uma época que cada pessoa afirma ter sua própria verdade, ou seja, cada indivíduo enxerga a realidade pela sua própria ótica. As pessoas interpretam a vida segundo as crenças dos seus próprios corações, e as consequências disso são seríssimas. Uma vez que a forma que vivemos é um resultado daquilo que cremos, é inevitável concluirmos que a ótica influencia a ética, isto é, a maneira como você enxerga a vida e a interpreta determina a maneira como você vive. O resultado disso é uma guerra de óticas. Cada um julga ser detentor da verdade, ou, pelo menos, da sua própria verdade. A vida virou um caos, pois cada um tem sua ética, ou melhor, cada um vive da forma que quer e defende isso como legítimo, como um verdadeiro direito que ninguém pode tirá-lo. Como, então, resolver essa guerra de supostas verdades? A resposta está numa pessoa. Sim, na pessoa de Cristo. Quando Jesus assume o controle do coração através da regeneração causada pelo Espírito Santo, a ótica deixa de ser escrava do ego e se torna uma lente formatada pela verdade revelada. Isto é, a palavra de Deus determina como cada situação da vida deve ser enxergada e interpretada. E como consequência disso, a forma de viver passa a ser a forma de um discípulo. Na guerra de óticas, a esperança é o Evangelho de Jesus, pois apenas nele a ética será redimida. Com vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance seu coração nessa noite, de forma notória, e que através das Escrituras você possa sair daqui refletindo um pouco mais naquilo que você já sabe. Eu só vou trazer à mente aquilo que você já sabe, e para que esse conhecimento possa ser aplicado no contexto da sua rotina diária. Como a Rita disse bem aqui, Deus trabalha nos moldes da nossa rotina, tipo um contador de gotas. Então eu quero trabalhar com vocês, lembrar que todos os relacionamentos à sua volta foi Deus que colocou ali. Nenhuma pessoa cai na sua vida ou é apresentada na sua vida por acaso ou destino. Nós não somos existencialistas, nós somos crentes. E nós cremos que o mesmo Deus que arquitetou todas as coisas também nos deu os amigos que temos, a família que temos, os desconhecidos à nossa volta. Por isso, o segundo mandamento, amar o próximo, é tão de grande valia para nós. Nós só passamos a amar o próximo numa nova visão de que Deus nos dá o próximo para que possamos amá-lo. Com isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu vou trabalhar aqui talvez de uma forma diferente. Eu trouxe um material de apoio. Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, verso número 8. E depois nós iremos para o livro de Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Eu trouxe aqui nos slides, deixa eu ver se eu consigo. Epístola de 1 Pedro, capítulo 4, isso. Verso de número 8. Assim diz a palavra do Senhor. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Em outras versões, antes de tudo, né? E Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 2 apenas. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Esses são os dois textos. Eu vou trabalhar de uma forma diferente. Não são textos comuns para o tema propriamente dito, mas são palavra do Senhor. É a palavra que é inerrante e autoritativa. Quero convidar você a abaixar sua cabeça e a orarmos mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra. Palavra esta que nós cremos e confessamos que é suficiente para nos endireitar, nos conduzir à salvação em Cristo Jesus. Suficiente que, através do Espírito Santo, aplique em nós a boa obra de Cristo Jesus. É autoritativa porque norteia a nossa vida, direciona os nossos passos, abre os nossos olhos para a verdade, ilumina o nosso caminho, nos faz nos submeter a Ti, ó Deus. É essa palavra que é inerrante, porque nela reside a Tua verdade, a palavra do Deus que criou os céus e terra, o Deus que nos criou, o Deus que nos conhece intimamente, um Deus que ao mesmo tempo se relaciona conosco no ambiente da nossa casa, do nosso lar.
Que esses textos, que essas porções possam penetrar o nosso coração e mudar a nossa perspectiva na relação com o nosso próximo, na relação com as pessoas à nossa volta. E assim, então, agradecer por cada pessoa que nós temos, ó Deus. Porque nós lembramos nesta noite que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas que estão à nossa volta, mas é contra os principados e potestades, ó Deus. Por isso, prepara o nosso coração nessa noite a relembrar das tuas ricas promessas. E nos encoraja nessa noite, nos consola nesta noite. Aviva os nossos corações a lidar com os desafios nos nossos relacionamentos. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Na oração eu já fui dando alguns spoilers, do que nós vamos trabalhar. Antes de mais nada, devido ao contexto que nós vivemos, e é um contexto de muito conhecimento, os jovens e os adolescentes hoje em dia, até um bebê aí de 6, 7 anos de idade, já tem aí na sua mão um telefone. Ou seja, ele tem muito conhecimento na palma da sua mão. Mas ao contrário desse conhecimento gerar uma prática, um comportamento, uma ética saudável, ele não tem gerido algo assim, não tem executado algo assim. É um conhecimento raso, é um conhecimento superficial. Muitos lá fora se dizem analistas, especialistas, mas não têm profundidade. Eu queria dizer que o fato para a igreja poderia ser diferente, mas não é diferente. Na igreja nós vivemos o mesmo contexto, principalmente na igreja brasileira. Nós também somos rasos no conhecimento acerca das Escrituras. Para não dizer que nós andamos com o mínimo do conhecimento possível. Se nós somos reformados, então nós dizemos, eu já conheço muito bem a fé, eu já conheço muito bem a teologia da reforma, eu já conheço muito bem todas as coisas. Mas quando nós vamos ver a vida com Deus, a prática no dia a dia, nós vemos que existe alguma incoerência nos fatos. Isso se dá porque nós não estamos levando os termos e definindo os termos à luz das Escrituras. Por isso, toda conversa que você tem, seja no âmbito da igreja ou lá fora, é necessário hoje definir os termos. Porque, meus irmãos, às vezes você está conversando aqui dentro da igreja sobre o amor, mas o irmão entende amor através da sua experiência, no seu lar, na sua casa. Muitas das vezes, talvez o pastor Éder, ali no seu aconselhamento, tem que lidar com pessoas que têm um conceito diferente das Escrituras. As pessoas, hoje nós temos que lidar com a definição de termos. Quando você vai tratar de amor lá fora, você vê que as pessoas entendem o amor como algo, um sentimento. É o sentimento que eu vou levar para o altar e vou me comprometer com uma pessoa. Mas se esse sentimento passar, eu me descomprometo. Por isso, divórcio. Percebem as implicações? Por isso é necessário definir os termos. Mas muitos de nós também definimos os termos à luz de qualquer achismo, de qualquer sentimento, de qualquer coisa. Menos à luz da palavra de Deus. Isso vale para tudo. Relacionamentos, amizade. E como o tema aqui é relacionamentos, nós entendemos que os relacionamentos não é porque nós escolhemos os amigos que temos. É porque Deus nos apresentou. Nós não caímos na família de paraquedas, é porque Deus nos colocou na família que temos, independente de ter ou não ter. A estrutura das pessoas que estão à nossa volta nos moldam diariamente. Por mais incrível que essas pessoas lhe aborreçam, lhe tragam impaciência. Porque perceba, é nesse exato momento que quando nós não definimos os termos corretamente, não enxergamos eles à luz das Escrituras, nós entendemos que a nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos a vida e as pessoas à nossa volta, está equivocada. É aí então o preceito de ver uma igreja fria, ou os relacionamentos frios, para com Deus e para com o próximo. Porque nós não enxergamos as virtudes que nós chamamos do fruto do Espírito. É por isso que nós vemos pouca sensibilidade, pouca amabilidade. Não é verdade? Pouco domínio próprio. Eu vou sair falando mesmo. Não é verdade? É assim que eu e você agimos. Eu também tenho essa dificuldade. É o desafio, é o mal do nosso século. Mas nós devemos lembrar que é preciso continuar definindo os termos. Não é em cima dos nossos achismos. É em cima do que as Escrituras dizem. Amor não é sentimento. Amor é uma decisão. As pessoas não são coisas. São elementos criados por Deus para nos moldar diariamente no nosso convívio do nosso lar, no nosso ambiente profissional, onde quer que estejamos. E, de fato, há muitos crentes hoje tentando vencer os desafios da vida cristã, fazendo de tudo. Legalismo, misticismo, qualquer coisa que dá na telha. Por isso nós enfrentamos o gabinete lotado, pessoas se batendo em si mesmas, porque elas não entenderam ainda que toda mudança só é possível através de uma perspectiva bíblica. Ou seja, você parar de enxergar as pessoas à sua volta de uma perspectiva humana e enxergar elas de uma perspectiva divina. Falta nos olhar para cima. Falta nos olhar para o alto.
mas não viver alienados, apenas olhando para cima, mas olhar para cima por um momento, buscar a sabedoria e nortear a nossa vida por essa mesma sabedoria. É isso que eu quero trabalhar com você nessa noite, com essa ideia. E o primeiro texto que a gente vai trabalhar é o texto de 1 Pedro 4:8, que ele vai dar a ideia aí para a gente do elemento dentro da igreja, né? A gente tratando dentro da igreja. Antes de mais nada, eu estou trazendo um manual de apoio, porque os jovens gostam de boas bibliografias. Talvez muitos desses materiais vocês já tenham trabalhado aí no período da ética, mas se não, fica de dica. Tá? O Pense Biblicamente, ele está lidando o autor, recuperando a visão da perspectiva bíblica. E é isso que nós fazemos no aconselhamento bíblico, né? A gente tenta tirar o foco humano e colocar a visão de Deus, para que as pessoas não foquem apenas nos problemas, mas foquem no Deus que é maior do que os problemas, maior do que as dificuldades. Ele vai dizer o seguinte: uma ética bíblica só surge a partir de uma nova visão de mundo, ou seja, uma nova conduta, um novo estilo de vida, só acontece quando temos um novo olhar sobre a vida, as pessoas e as coisas, uma perspectiva divina. Não adianta você colocar esforço no seu próprio braço e tentar mudar por si mesmo. A sua disciplina vai durar meses, dias, semanas, mas o nosso esforço é incapaz de mudar, de trazer um novo estilo de vida para o nosso olhar e para a nossa rotina como um todo. Isso só vem depois quando nós definimos os elementos à luz das Escrituras, e somente à luz das Escrituras. Você pode começar bem a fazer exercício numa academia, mas você vai parar, porque nós somos inconstantes. Um dia nós acordamos bem, outro dia acordamos mal. E nós sabemos muito bem disso. Isso varia também nos nossos relacionamentos. Os nossos gostos mudam de uma hora para outra. E aí, então, nós temos que lidar com aquele que entende melhor o nosso coração, que é o Senhor da vida. Então, toda conduta permanente na vida de um cristão só vem através de uma nova perspectiva bíblica. Para você entender isso de forma clara, eu quero lembrar de alguns personagens, ilustrando para o seu coração. Um deles é Jó. Jó nós usamos muito na questão de sofrimento, não é mesmo? Nas exposições bíblicas, nós lembramos muito de Jó que sofreu, padeceu. Mas Jó é o exemplo de alguém que teve uma nova perspectiva divina colocada nele. Lá nos capítulos finais, você vai dizer que ele diz a seguinte frase: agora, Deus, eu lhe conheço, eu experimento, eu vejo. Ele entendeu que Deus conduziu o seu passado, o seu presente, o seu futuro. E é impressionante, porque ele teve uma mudança de perspectiva. Se você olhar no salmista, no capítulo 73 da sua Bíblia, você vai ver que o salmista está ali murmurando, porque o ímpio prospera. Não, pastor, mas aquele dali não tem ética. Ele mente, ele ludibria, ele ganhou a promoção no meu lugar. Ele faz e acontece, e mesmo assim, ele está se dando bem na vida. Ou então, para os jovens e adolescentes que aqui estiverem, os influencers do YouTube, olha como é legal, quero ser como eles. Eles ganham dinheiro fácil, eles têm uma vida luxuosa, eles têm bens materiais, eles têm tudo. Mas a perspectiva desse salmista, no capítulo 73 da sua Bíblia, no verso 17, se você abrir lá, a perspectiva dele muda. Quando ele entra no templo, no santuário, ele olha o fim dos ímpios, ele olha o fim dos influencers, ele olha o fim dos ricos deste mundo que não tem Deus. Ele olha e ele diz: eu invejava essas coisas. O fim deles é desesperança, o fim deles é condenação. A visão do salmista é alterada, a sua perspectiva bíblica não é mais uma perspectiva apenas humana, mas é uma perspectiva celestial. Ele olhou para o alto. E no nosso relacionamento, nós paramos então de sermos influenciados e de desejar ser como o ímpio, que caminha para a condenação, e agora nós podemos lamentar por ele, orar por ele e dizer: ele não tem nada, eu tenho tudo porque tenho Cristo. E aí então abre-se as portas para um verdadeiro evangelismo. Não apenas meros seguidores de influências, mas pessoas que vão em busca dessas pessoas que estão incapazes de enxergar a sua dura realidade. Eles vão viver bem, como disse o salmista. Eles vão ter poucos problemas, verdade. Mas o fim deles é caótico. Existe outro que você conhece muito bem, Pedro. Pedro tinha um estereótipo de Jesus. Um Messias que viria para reinar, governar sobre Roma. E a visão humanista dele era de fato de que ele queria um Jesus que viesse governar, reger, de forma terrena. Mas a sua perspectiva é alterada quando ele se encontra com Jesus ressurreto. Aí ele entende que aquele não é apenas o Senhor da terra, mas é o Senhor dos céus e da terra. Ele entende que aquele Messias que ele tinha criado na sua mente, aquele Jesus, era algo do imaginário dele.
Ele agora, então, diante dos homens, ao invés de timidez e vergonha, ele é ousado a falta de dizer: eu vou obedecer a Deus do que a homens. Porque agora eu não tenho mais temor de homens, eu tenho temor a Deus. Porque eu me encontrei com Deus ressurreto. Há um outro personagem nas Escrituras. Ou por assim dizer hoje. Esse personagem é você. Você outrora vivia como? Sem conhecer a Cristo. Buscando seus prazeres e deleites. Usando as pessoas como coisas, como objeto. Destratando, desprezando. Em busca de realizações. Ou seja lá o quê? Mas outrora você teve a sua perspectiva alterada. Não mais uma visão humana, meus irmãos, mas uma visão celestial. Hoje você se assenta aqui com uma visão bíblica das coisas. Você entende a realidade das coisas. E você diariamente é alimentado por esse Senhor que lhe deu uma nova perspectiva. Isso é o que o autor desse livro está dizendo, é o que aconteceu na minha e na sua vida. Nós tivemos a nossa perspectiva alterada. E aí, o texto de 1 Pedro, no capítulo 4, ele vai dizer para nós, antes disso, toda mudança nos relacionamentos à nossa volta só acontecerá por meio de uma nova visão teológica, teocêntrica da realidade do mundo. E essa realidade se converte o medo em fé. Converte a timidez em coragem. Converte a insegurança em segurança. Toda nova visão bíblica dada a uma pessoa vai retirar dela falsas virtudes, falsos temores. É por isso que nós lidamos com tanta facilidade com depressão, com ansiedade. Porque a perspectiva bíblica traz esperança permanente, duradoura. A timidez se transforma em coragem, o desprezo em amor, o temor a homens por temor a Deus. Esse é um verdadeiro cuidado com a vida do próximo, um convívio correto uns com os outros. Então, eu quero trabalhar, primeiramente, eu falei dos textos da primeira epístola de Pedro, mas Colossenses capítulo 3, do verso 1 a 2. Se você puder abrir a sua Bíblia, aí, eu vou ler novamente. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. No verso 1, Paulo está lidando com os colossenses. No capítulo anterior, no capítulo 2, ele estava tratando que os colossos eles estavam amando mais a embalagem do que o conteúdo. Sabe quando você ganha um presente, você ama mais a embalagem do que o brinde que lá está, o presente que lá está? Eles estavam se perdendo em muitas questões. E o apóstolo Paulo acabou de tratar isso, e agora então ele vai trabalhar a consciência desses irmãos. Não há nada mais prático do que trabalhar a consciência dos irmãos. É trazer à mente, fazer lembrar, tornar cativo a sua mente às Escrituras. E aqui Paulo vai dizer, vocês não lembram que vocês morreram com Cristo? E eles perguntam, quando nós morremos com Cristo? Ora, 2000 anos atrás vocês morreram com Cristo, porque quando Cristo morre, nós morremos. Quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos. Ou seja, Cristo agora habita em você. Existe uma chamada união mística. E é aqui que eu preciso da sua atenção, porque este conhecimento é essencial para que você viva bem. Poucos de nós conhecemos tão bem a área da cristologia. O que Cristo fez impacta hoje o seu viver. E Paulo está trazendo a consonância desses crentes e trazendo ao coração deles essa verdade. Vocês precisam lembrar, vocês precisam saber. Vocês já estão unidos a Cristo. E unidos de tal forma como um cordão umbilical ligado. Vocês são alimentados diariamente por Deus. Diariamente. Ou seja, todas as ferramentas que você precisa para lidar com os desafios e relacionamentos à sua volta, você tem. Você tem todas as ferramentas. Porque a união mística, o Espírito Santo habita em você e aplica a obra de Cristo. Por isso você tem virtudes que não são suas, são do Espírito Santo. Por isso você consegue ter uma amabilidade, um domínio próprio, renunciar. Você vai, às vezes, se machucar, se condoer? Sim. Mas você tem as ferramentas que o Senhor nos deu para gerir cada relacionamento à nossa volta. E Paulo está trazendo a mente desses irmãos. E ele vai continuar dizendo, buscai as coisas que vêm do alto. Esse buscar as coisas que vêm do alto, ele diz, já que agora eu já lembrei vocês de que vocês estão unidos a Cristo, agora vocês devem parar. Parar com o quê, Paulo? Parar de viver dessa forma. Parar de viver sem pensar nas implicações da fala de vocês, do que vocês estão agindo, buscando, realizando. Vocês estão tentando pelos seus próprios esforços. Vocês estão desprezando
a comunhão, a comunidade, e se esquecendo do verdadeiro evangelho. Agora então, depois do indicativo, ele dá um imperativo: buscai as coisas que vêm do alto. Nancy Pearce, no seu livro Verdade Absoluta, ela vai dizer que todo cristão tem uma bússola. E nesse verso do verso 2, do capítulo 3, a nossa bússola não aponta para o norte, como qualquer bússola. A sua bússola não aponta para a direção de um bem, de uma realização nessa terra, de uma satisfação aqui. Apesar que aqui nós teremos vida em abundância. Mas não é apenas isso. A nossa bússola sempre está apontada para o alto. A nossa direção, a nossa vida é norteada por Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: norteie a sua vida pelas Escrituras. Defina todos os termos que você tem pelas Escrituras. Não por emoção, não por sentimento, não por visões equivocadas, mas pelas Escrituras. A nossa bússola sempre é e sempre foi as Escrituras. Nancy Pearce ela vai dizer: buscar e pensar nas coisas que vêm do alto nada mais é do que nortear os ambientes nos quais vivemos por uma perspectiva divina, uma ótica de Cristo. Todos os relacionamentos com o nosso próximo, no lar, na profissão, no ambiente acadêmico e no lazer, devem ser norteados com a sabedoria que vem do alto. Não é aquilo que você acha, ou como você acha que deve revidar uma fala, ou agir. Não. Todo comportamento, toda expressão, todo gesto é norteado pela sabedoria que vem do alto. E o apóstolo Paulo vai tratar essas coisas, porque logo depois dele tratar, de lembrar de que vocês são unidos a Cristo, de que vocês devem buscar as coisas de cima, que vocês devem buscar sabedoria em Deus como plano A da sua vida, ele vai falar: quando vocês se tornarem conscientes, agora, lá no capítulo 3, nos versos 5 a 11, ele vai falar: então agora vocês estão habilitados a se despojar das antigas vestes. Só depois que eu tomei consciência da minha união com Cristo, só depois de eu saber, conhecer e me tornei consciente, é que eu consigo me desvirtuar das virtudes que não compactuam com o Evangelho. E só depois disso é que no capítulo 3, nos versos 12 a 17, é que nós vamos ganhando novas virtudes, porque nós vamos odiando o pecado e vestindo novas vestes. Não há como você se desfazer de um princípio ruim e colocar um novo. Nós só conseguimos fazer isso através do Evangelho. E no capítulo 3, no final, ele vai lhe dizer que essa sabedoria é para lidar com todos os nossos relacionamentos, profissionais, sentimentais, familiares, de qualquer pessoa que seja. Então, meus irmãos, quando nós entendemos que temos um chefe que nos pressiona, quando nós entendemos que temos um parente que nós desprezamos ou nos distanciamos, nós precisamos reavaliar. Senão é o próprio Deus se apresentando nos nossos relacionamentos. Por mais difícil que seja, porque o mandamento ainda persiste: amar o próximo. Está ali presente. E é nesses relacionamentos que nós seremos moldados. Mas há um desafio muito maior, porque isso abrange todas as pessoas que conhecemos lá fora. Existe uma primeira etapa que deve ser feita. E é a primeira etapa do primeiro texto que nós lemos, né? No processo de santidade, Deus está ajustando o nosso olhar nas coisas que fazemos aqui na terra. E só então poderemos viver corretamente os relacionamentos e responder os desafios e conflitos que surgem se tivermos uma perspectiva do alto. Deus sempre vai te apresentar pessoas que vão lhe aborrecer você. E você sempre vai agir com um comportamento humano. Qual é o mais fácil? A fuga. Eu não quero ter uma conversa chata. Eu não quero renunciar. Eu não quero pedir desculpas. Eu vou fugir. Mas Deus é sábio com a sua graça. E sabe o que Ele faz? Ele volta pessoas assim na sua vida. Você pode até fugir. Mas se você for um verdadeiro crente, eu vou orar para que Deus comece a colocar pessoas que angustiem o seu coração. E é bíblico, meu irmão. É bíblico. Eu vou finalizar com a Bíblia. Porque às vezes você tem mais uma perspectiva de si mesmo alta. É o que nós temos tratando nesse livro. Às vezes você tem mais temor a homens e o desejo de agradar a homens ou a si mesmo do que o próprio Deus. E não é esse o desfecho nos relacionamentos. Nós vivemos com qualquer ideia, menos a bíblica. Menos a bíblica. Na relação com pessoas não crentes, como ficamos? Só amaremos as pessoas que nos perseguem, que não conhecem o Evangelho, quando tivermos uma perspectiva do alto. Só assim. Só assim. Só conseguiremos honrar a Deus e ter ética e verdade nos relacionamentos quando tivermos uma perspectiva do alto.
Porque não adianta, meus irmãos, quando chegar a pressão e você tiver que mentir, você vai mentir. Porque o seu desejo é agradar os outros, é agradar o seu próprio coração. Você não vai honrar a Deus, você não vai fazer bom testemunho. Olha, aquele rapaz é crente, ele foi contra o chefe, ele não fez aquela ilegalidade, ele perdeu o emprego, mas honrou a Deus. Hoje, raramente, vemos testemunhos assim. Porque as pessoas zelam tanto pelo seu emprego, mas se esquecem que quem deu o emprego, quem deu as pessoas que lá estão, foi Deus. Mas eu uso o emprego do jeito que eu quero. Afinal, vou eu passar necessidade? Perceba como a nossa visão das coisas está totalmente distorcida nos relacionamentos. De vez em quando o adolescente jovem pergunta, mas só tem eu crente lá naquela empresa? Quantos funcionários tem lá? 400. Só você crente? Nossa, Deus errou, hein? Se esqueceu de você. Claro que não. É necessário apenas um. Não precisa de 10. Talvez no seu condomínio só precise de um. Só tem um crente. Exatamente, é você. Mas você precisa de uma perspectiva do alto. Porque senão você não vai passar a amar essas pessoas que estão lá. Você vai passar talvez a invejá-las, como fez o salmista. E querer ser como elas. Mas o fim delas é duro, meus irmãos. O fim delas é duro. O segundo texto que eu quero trabalhar com vocês é o texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Diferentemente do apóstolo Paulo, Pedro está escrevendo para os forasteiros. Então ele está tirando as raízes daqueles irmãos dessa terra e fazendo eles dizerem, vocês são peregrinos aqui. Vocês não têm habitação eterna aqui, meus irmãos. Essa acumulação toda que vocês estão vivendo aqui, esse sofrimento, ele não vai durar pro resto da vida. Ele vai acabar. Fiquem tranquilos. Mas eu quero lembrar a vocês que em todas essas coisas, o Senhor que governa a vida de vocês está presente, está marcando vocês. Eles, como? Como vamos amar aqueles que nos perseguem? Olhai para o alto. Tenha uma visão de peregrino. Se desconecte um pouco das coisas à sua volta. Reveja os seus planos. Reveja como você tem se comportado no meio da sua família e das pessoas. E Pedro comunica isso porque no verso anterior, no verso 7, ele fala sobre aquilo que nós ouvimos muito pouco no meio da igreja. Ele fala sobre a volta de Cristo. Meus irmãos, atentai, porque está próxima a vinda de Cristo, a segunda vinda. Então agora andem de forma diligente, conscientes. E principalmente agora, acima de tudo, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, amem intensamente uns aos outros. Ele fala isso porque no versículo anterior ele deu um alerta. Meus irmãos, Jesus está voltando. Ah, mas será mesmo? Jesus está voltando. Talvez Jesus não volte, mas você se encontrará com Ele, certamente. E aí nós teremos algumas indagações, alguns questionamentos, não para levar diante de Deus, mas na forma como nós vivemos aqui. Porque o fim de todas as coisas está próximo, então a pessoa deve estar totalmente no controle dos seus pensamentos, consciente da perspectiva divina e do seu governo. Pedro comunica que tudo aquilo que era necessário já foi realizado referente ao plano da salvação. Então agora ele diz, agora então a sua postura deve ser outra. Qual deve ser a minha postura? Verso 8. Antes de tudo, ou acima de tudo, conscientes da perspectiva que nós cantamos aqui. Afinal de contas, Deus te elegeu. Deus te amou. E não é um amor sentimental que mudou de uma hora para outra. É um amor sacrificial, é um amor permanente. Mas para isso ser real na sua vida, você tem que ser consciente. Se apropriar dessa verdade. Se envolver dela. E hoje em dia falamos de um amor utópico, mas o amor das Escrituras é um amor certo, pontual. Nós não podemos nos esquecer. Por esse motivo ele diz, lembre-se, tudo aquilo que Deus fez por você. Você não tinha merecimento algum, nada de bom, mas mesmo assim, Ele veio ao nosso encontro. Mesmo assim, nesse exato momento, Ele mudou a sua perspectiva. Não para que você ficasse ligado como salmista e tendo inveja do ímpio, que vai perecer, murmurando porque você não tem os bens que ele tem. Não, não é assim que nós vivemos os relacionamentos. Nós cremos e professamos. E a nossa fé não é uma fé cega. Isso é antibíblico. Nossa fé tem conteúdo, são 66 livros revelados a nós. Deus se revelou a nós. Por isso, uma mente que crê, cativa ao Senhor,
Então, antes de pensarmos em nós mesmos, antes de agirmos conforme a nossa própria vontade, antes de cogitarmos os nossos planos, antes de tentarmos revidar uma ação, uma fala, sermos vingativos, antes de querermos ser os donos da verdade, porque às vezes os crentes querem ser donos da verdade, não é mesmo? Mas nós nos esquecemos que é o Senhor que protege a verdade. Nós somos defensores do Evangelho, sim. Mas antes disso, nós devemos cumprir com as nossas virtudes. Um olhar misericordioso, um olhar atencioso, para que assim possamos testemunhar Cristo através de nós, nos nossos relacionamentos. Antes de fazermos qualquer coisa, você deve lembrar dos privilégios que Cristo nos deu. Somos amados, eleitos e conduzidos neste momento a um processo de santificação. E isso não é mérito nosso. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Em cada mínimo detalhe. Ele não tem nos esquecido. Somos consolados e ensinados por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito, que nos ilumina, trazendo o entendimento correto das coisas e das pessoas à nossa volta. Por isso, não é acaso que você está aqui nessa igreja. Não é acaso. Deus colocou aqui por conta da necessidade de você continuar sendo moldado e transformado diariamente. Você precisa uns dos outros. Na prática, se eu e você nos tornarmos conscientes e conhecedores do amor de Deus, não o amor utópico, mas o amor cristológico, de você saber o que Cristo fez, a sua obra e a sua pessoa, e como é aplicado na sua vida hoje, aí então, de forma consciente, você vai entender que você é um filho amado. Você vai ter segurança em você mesmo. E assim então você vai conseguir testemunhar acerca de Cristo que habita em você. Deus nos amou de tal maneira, sem termos merecimento. Então agora, conscientes desse amor e dessa graça, nós devemos também amar uns aos outros. Pedro alimentou as ovelhas com os ensinos de Jesus. Ele está aqui lembrando, neste texto, no verso 8, de João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E isso ele fala para um público-alvo dentro da igreja. A epístola de Pedro não é para ímpio, é para crentes. E ele está escrevendo isso porque provavelmente os relacionamentos estão em atrito lá dentro. Eles não estão conseguindo colocar em prática alguns mandamentos, alguns preceitos. O amor cristão não trata apenas do amor de uma pessoa com Deus. Aquele que ama a Deus não pode amar a Deus e odiar o seu irmão. E nós manifestamos nosso amor por Deus através de um intenso e sincero amor uns pelos outros. Sinceridade, em outras versões, talvez da sua Bíblia, não tem nada a ver com emoção ou sentimento. Sinceridade quer dizer um sentido de renúncia. Eu vou disponibilizar do meu tempo. Eu vou ser solícito. Eu vou ser sensível a ouvir o irmão. Isso é uma condição de amar uns aos outros. Não é apenas da boca para fora. Por mais difícil que possa ser. E talvez quando a pessoa deseja ser desprezada porque ela lhe irrita, é aí então que você tem que fazer um intenso amor. Porque senão, não teria colocado intenso amor. Ou então longanimidade, que é uma longa paz. Uma paz para a vida toda. Ah, mas pastor, meu Deus, a pessoa não muda. Longanimidade. Um olhar misericordioso. Você não muda as pessoas. E às vezes são coisas que você já sabe, como eu disse no começo, mas que você precisa lembrar. Nós não somos agentes de transformação. O Espírito Santo é. Nós somos agentes de testemunho. E poucos temos sido nos nossos testemunhos. O convite aqui é de persistir em seu amor, em nosso amor uns para com os outros. Dá a ideia aqui de uma séria intenção de persistir firme, de colar na pessoa. Este amor que persiste apesar das dificuldades. Um irmão nessa noite me lembrou que da última vez que eu estive aqui pregando, eu falei que conflito é bom. Principalmente quando o conflito surge no meio da igreja. Isso é excelente, porque quem tem uma perspectiva do alto sabe que o conflito é Deus ligando o sinal de alerta e dizendo, opa, oportunidade. Bons conselheiros bíblicos correm para o conflito, amam o conflito, porque sabem que ali Deus vai mudar, agir. Ah, você está brincando? No mundo em queda, meus irmãos, nos relacionamentos quebrados, nas comunicações que a gente não entende muito bem o que o outro fala, a gente entende uma coisa, o outro fala uma outra coisa. Deus age no sistema de queda, Ele intervém no meio do conflito dos seus relacionamentos. Ele age através de nós, para que sejamos pacificadores, reconciliadores. E quando não,
agentes de testemunho. No mínimo. Na prática, será que estamos evidenciando um esfriamento deste amor? Essa virtude na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo? Você, meu irmão, na primeira desavença com o seu próximo, dentro da igreja, no primeiro tropeço, que a pessoa pisa no seu pé, na primeira falha, ou nas muitas falhas, você o ignora? Você o despreza? Quais são os nossos comportamentos hoje ao expressar essa virtude com Deus e com o nosso próximo? Com as pessoas lá fora, talvez, você as tem invejado ou você tem almejado elas como alvo da graça de Deus? Tudo é uma condição de uma perspectiva bíblica. E perceba, não existe nenhum outro lugar no mundo onde você possa expressar este amor do que na relação com Deus e na relação com o seu próximo. Ou seja, Deus fará com que os seus relacionamentos sejam momentos de oportunidade para você expressar esse amor. Cada pessoa à sua volta foi colocada por Deus. Desde as mais bondosas até as mais irritantes. Desde as mais ímpias até as mais crentes. Mas, inicialmente, para que possamos agir bem lá fora, Deus vai agir no ambiente da igreja, primeiramente. É aqui que vão surgir os maiores conflitos, ou as maiores reflexões uns com os outros. É aqui que você tem a oportunidade de passar por um teste, ou um tipo de provação, para que você possa expressar amor. É aqui dentro da igreja. Por isso que muitos, na primeira comunhão que tem, eles... não, aquele povo lá, não. Meu Deus, não. Mas perceba, essa pessoa ainda não teve a perspectiva do alto, de olhar os relacionamentos à sua volta como colocados por Deus, pontualmente. O pastor que vocês têm nessa igreja foi o próprio Deus que colocou para cuidar da vida de vocês. Os presbíteros, a mesma coisa. A liderança, a mesma coisa. Pastor, mas é as imperfeições e as falhas e é tanta coisa. Você vive uma utopia, não uma realidade de um mundo caído. As pessoas não são perfeitas. Você habita em um mundo em queda. E devemos lembrar disso também ao tratar as pessoas que não conhecem a Deus. Cada uma delas. Cada uma delas. Todos os relacionamentos à nossa volta devem ser vistos de uma perspectiva bíblica. E as pessoas são nos apresentadas por Deus, ou presenteadas, né? É um presente que Deus nos dá. E assim cumprimos com o mandamento de amá-las, e os conflitos são oportunidades que Deus nos dá para praticarmos as evidências do fruto do Espírito. Afinal de contas, se não fossem os relacionamentos, onde mais você poderia aplicar o mandamento do Senhor? Porque às vezes você ouve uma pregação muito bem elaborada, muito bem conceituada, e nada contra, mas não tem nada prático. De dizer, olha, é no seu relacionamento, lá fora, depois desse sermão de domingo, que Deus vai agir na sua vida. Não fuja. Lide, enfrente, coragem. O Senhor está com você. Busque as palavras na sabedoria do Senhor. Busque as Escrituras. Busque o entendimento. Expresse a amabilidade. Busque o fruto do Espírito. Evidencie, busque ajuda. Mas não fuja. Não despreze as pessoas. Não ignore. E o ambiente inicial que Deus prepara para que sejamos moldados é a igreja. Inicialmente é a igreja. É aqui dentro. É aqui que os relacionamentos vão se tornar, de vez em quando, outrora, um turbilhão. E aí você vai dizer, será que é a igreja mesmo? É Deus que governa a sua igreja. É Deus que norteia a sua igreja. É Deus que rege a sua igreja. E aqui, então, você será provado, consolado, ensinado, exercitado na fé e nesses princípios, para que então você possa exercitá-los lá fora, para que você enxergue agora a sua vida de outra forma, bíblica, não de outro jeito, bíblica. O amor cobre multidões de pecados. Este cobrir aqui é diferente do que Cristo fez por nós, porque o que Cristo faz por nós lá, no Evangelho que nós já sabemos, é cobrir a nossa nudez, a vergonha do nosso pecado. Ele vem nessa terra, ele vive uma vida que você não consegue viver, sem pensamentos maus, sem comportamentos maus, e logo depois de ele viver uma vida em obediência, ele diz, estou pronto, agora eu morro de forma sacrificial, no meu e no seu lugar.
Ele faz as duas coisas que você não consegue fazer. Viver uma vida santa e pagar a ira que devia recair sobre nós. Não é esse tipo de cobrir pecados que Jesus está falando aqui, que o apóstolo Pedro está tratando aqui. O que ele está falando aqui, eu trabalho muito na primeira igreja, é cobrir as pequenas ofensas, é ter uma longa paciência no meio da multidão. Nós estamos, meus irmãos, no meio de uma guerra, e de vez ou outrora, você vai ver um irmão que está sem cobertura alguma, na frente de um tiroteio, e você pode protegê-lo, você pode resguardá-lo, você pode amá-lo, mas nós não fazemos isso. Nós descobrimos esse irmão, nós envergonhamos, abrimos a sua nudez e deixamos ele no fogo cruzado. É isso que eu tenho feito e você também tem feito. É um desafio aprendermos a lidar assim. Muitos dos nossos irmãos estão sem cobertura alguma. E não é uma cobertura espiritual, meus irmãos, é uma cobertura bíblica, de você ter a atitude de ombrear o seu irmão. Às vezes você vê o irmão com um tipo de pecado que não é pecado para a disciplina, porque o Novo Testamento nos diz que quando um cristão comete pecados graves, ele precisa ser disciplinado como parte do crescimento de uma igreja saudável. Nós sabemos disso. Mas o próprio Jesus Cristo não nomeou os pecados que passam ali batido, ofensas mínimas, mas que você faz questão de levantar com olhos altivos, e em vez de dar cobertura ao seu irmão, você o desampara. Quantas vezes eu e você não fizemos isso alguma vez? Dentro da igreja, nos nossos relacionamentos. E então nós nem chegamos a pensar no amor ao próximo. Nós pensamos no amor a mim primeiro. Não é verdade? No entanto, o Senhor foi muito cuidadoso ao especificar os pecados que exigem disciplina, pois sabia que ninguém na igreja de Cristo completou o processo de santificação. E existem situações entre nós, irmãos, como intrigas, inveja, erros, omissões, falta de comunicação, atitudes inconscientes de alguns irmãos, fracos na fé ou fortes na fé, porque estamos na tendência de falhar, mas que todas essas questões podem ser resolvidas por um amor que cobre multidões de pecados. Se nós não sairmos daqui hoje, nesta noite, com essa consciência de ombrear os nossos irmãos no nosso relacionamento dentro da igreja, será de fato triste e vergonhoso o nosso comportamento lá fora. Será desesperançoso, porque você vai lidar com um familiar seu que não é cristão de qualquer jeito, menos bíblico. De qualquer jeito, menos amando ele, menos orando por ele. Pela pessoa que te persegue, que te difama, você vai dizer, Deus, queima. Quando Deus diz, ore e interceda por estes. Perceba, se o amor transborda em uma comunhão de cristãos, muitas pequenas ofensas e até mesmo algumas grandes são facilmente ignoradas, esquecidas e perdoadas. Mas onde falta amor, onde cada palavra é vista como suspeita, onde cada pessoa se trata com desconfiança, com falta de comunicação, com desprezo, com insensibilidade, aí então nós damos liberdade para que Satanás possa agir no nosso meio, através da perversidade. É o que diz em Hebreus 12:15, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hoje eu posso dizer plenamente que boa parte da igreja brasileira é contaminada. Contaminada. E me coloco nesse meio. Porque nós não sabemos lidar diariamente com o preceito que o próprio Jesus deu ênfase. Amem uns aos outros. E falando nesse texto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Há uma visão muito equivocada aqui. Eu estou finalizando. Porque nós partimos do pressuposto da ideia diabólica de que para amar a Deus, eu preciso me amar. Para amar o próximo, eu preciso me amar. Isso é diabólico. Tem livros escritos por diversos autores que diz até que é uma tríade. Ame primeiro você mesmo, depois você consegue amar a Deus e amar as pessoas. Mas, meu irmão, para sair hoje da sua casa nessa noite, você se olhou no espelho diversas vezes. Porque seu amor já é excessivo. Por isso você se vestiu tão bem. Você se olhou diversas vezes no espelho. Nós temos, depois da queda, um amor
excessivo, exagerado por nós mesmos. Se não fosse assim, o Senhor Jesus teria colocado: cuide primeiro de você mesmo. Se vista bem, coma bem, durma bem, se exercite bem, compre sua casa, seu carro. São coisas excelentes, são coisas boas. Faça tudo isso. E depois vá amar a Deus e o próximo. Não. Não é isso que o texto bíblico diz. Não vejo o texto bíblico com uma visão humana, mas da perspectiva bíblica. Nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo, porque nós já nos amamos demais, desenfreadamente, loucamente. Você já se ama muito a ponto de perder tudo o que você tem: relacionamentos, família, amigos, até mesmo Deus. Não se deixe vencer pela cegueira. Na família, por exemplo, o amor que cobre é o que permite as famílias sobreviverem. Os membros de uma família conhecem os chiques, as fraquezas, os erros uns dos outros, e aí então eles conseguem cobrir um ao outro, e assim então se conectar com uma família. Mas isso é graça de Deus, porque por detrás de toda a família está Deus, que instituiu a família. E assim também por detrás da igreja. Deus instituiu a igreja, e por isso todo relacionamento é envolvido pelo amor bíblico de Deus. Então, por fim, meu irmão, nós temos sido conciliadores, pacificadores, sinceros, intensos em perseguir a proteção uns dos outros dentro da igreja? Ou você é o primeiro a difamar o irmão? Ou você é o primeiro a desprezar o irmão? Ou ao invés do amor, outra coisa tem ocupado o seu coração? Desprezo, irritação, culpa, vitimização, manipulação, ganância, status, o ego. O ego vive chamando a atenção para si mesmo. E isso todos os dias, o tempo todo. O ego exige que avaliemos nossa aparência, a maneira como somos tratados, e tudo isso de uma perspectiva humana. Você se torna o centro, Deus se torna mais um na fila do pão. Lembre-se, quando algo incomodar você, na sua relação com a sua família, na sua relação da igreja, quando algo te machucar, mas o pastor falou algo que me feriu tanto, tanto. Lembre-se que é Deus agindo. Mas não pode ser, porque iria me machucar. Porque Deus disciplina aqueles que ama. Deus vai lidar com a nossa afronta e nos confrontar. Deus vai fazer sair do seu coração toda a virtude que Ele já colocou. E isso não é nos momentos alegres, não é nos momentos fáceis. É nos momentos difíceis dos relacionamentos. Com a esposa e o marido, com os filhos, que nós achamos que somos donos dos filhos, com tantas coisas que nós tentamos controlar. Perceba, lembre-se que na comunhão certamente surgirão momentos de desconfiança, medo, inveja, omissão, falta de comunicação, falhas, falta de paciência. Mas quando essas coisas surgirem, lembre-se, eu sei como lidar com elas. Todos vocês sabem. Nós citamos de cor: amor, perseverança, longanimidade, domínio próprio. Todas essas coisas são contra isso. É um momento oportuno de você ser o herói, de ligar a cola, de trazer os relacionamentos para perto, de ser bom testemunho, de desprezar o seu ego e a forma como você enxerga as pessoas. Porque você deve enxergar as pessoas através da forma como Deus as vê. Não como ricos, não como os milionários, mas como carentes da graça de Deus. Não como apenas um desconhecido, mas como um irmão que caminha para a mesma direção que você. Como um irmão que batalha as mesmas lutas que você. Só assim, então, só depois de uma consciência cativa, você vai conseguir, então, confessar os seus pecados uns aos outros. É o final, é a implicação, é a consequência. A consequência dessas ações, desses comportamentos, é de uma igreja sadia. Agora eu tenho confiança com um grupo no seio da igreja, onde eu posso me confessar, onde eu posso vir buscar ajuda, onde eles conhecem as minhas batalhas. Porque senão, meus irmãos, nós estamos entrando numa geração da igreja brasileira, onde nós vivemos na nossa individualidade. E às vezes, o irmão do lado está passando pela mesma coisa que você já passou, e você não consegue aconselhar o coração dele. Por uma perspectiva equivocada. Por uma insegurança equivocada, por um medo equivocado. Percebe? Ou até mesmo porque você vê, eu estou nesse cargo, talvez não seja bom. Não. É na igreja que nós temos essa oportunidade
de aconselhar uns aos outros mutuamente, de darmos as mãos, de orarmos uns pelos outros. E isso é o final, porque o primeiro nós temos que ter uma consciência de que já morremos dos nossos desejos. Por fim, é com este amor que expressamos e testemunhamos o amor de Deus em nós e através de nós. Para aqueles que não conhecem o amor fundamentado em Deus, que está acima de tudo. A igreja é sal e luz dessa terra. E no momento que ela evidencia isso, é durante os nossos relacionamentos, comportamentos, consolando, confrontando e amando e perdoando uns aos outros. Só existe perdão porque houve conflito, houve dificuldades. Só existe longa paciência porque alguém está te testando, provando. Nós devemos lembrar disso. E é Deus que nos apresenta. Se você quer reclamar com alguém, não reclame com o seu pastor. Não reclame com o seminarista. Seja sincero, com amor intenso uns pelos outros. Reclame com Deus. Porque assim até a sua oração vai ser correta. Você não tem que reclamar com a igreja. Você não tem que reclamar com o pastor. Você não tem que reclamar da pessoa. Você tem que reclamar com Deus, que colocou a pessoa na sua vida. Aí sim é uma oração correta. Aí sim é uma reclamação justa e bíblica. Tudo muda através da luz das Escrituras. Por fim, só para amparar o nosso material de apoio, na questão da nossa idolatria, nós temos ali que a teologia é aquilo que cremos, a nossa espiritualidade é a expressão daquilo que nós cremos, e nós temos a ética, que é a fusão de ambas. Ela funde a nossa teologia. Todos têm uma teologia. Todos. Eles criam ou na natureza, ou em Deus, ou em deuses. E isso vai gerar nessa pessoa uma certa espiritualidade, um tipo de adoração. A forma como eu vivo vai expressar a ética, a fusão dos dois elementos. Isso é o que a gente trabalhou. E nós temos que lembrar que se nós cremos e professamos que existe um Deus, Ele normatizou todas as coisas. Pela lei de Deus. Não é a lei do que você acha, do que você sente. Porque tem vezes que você chega na igreja achando que o seu sentimento norteia a vida. Mas não. Sentimentos são bons, mas não é o rei da sua vida. Ele não te governa. E depois nós temos a questão da situação. Deus ainda governa todas as coisas. Deus ainda rege a sua história. Deus ainda intervém no pecado, diariamente. Às vezes, um acidente acontece, algo grave, mas você deve lembrar que Deus está intervindo com mão forte nessas situações. Senão você vai ser mais uma pessoa sem esperança. E devemos lembrar também que Deus está ali sempre agindo com a sua presença de forma aliancista conosco, revelando a sua palavra diariamente. Você tem a Bíblia, meu irmão, para gerir os seus relacionamentos, para gerir as coisas à sua volta e para conduzir. Aí John Frame vai falar algumas coisas que eu digo, e eu concluo nos relacionamentos, que é uma confusão que vale a pena. Talvez vocês tenham trabalhado esse livro aqui. E essa é a minha conclusão. Temos a plena consciência, agora, conscientes de que morremos com Cristo, estamos reinando com Cristo, que estamos no meio de um processo de santificação de Deus. E assim sendo, voltaremos a ter dificuldades de egoísmo, orgulho, um espírito irreconciliável, irritação, impaciência, retornarão com certeza. Mas não estamos com medo nem sem esperança. Antes de chegarmos ao céu, os relacionamentos e ministérios serão sempre forjados no fogo da batalha. Nenhum de nós tem o privilégio de se relacionar com pessoas perfeitas, tampouco de evitar os efeitos da queda na obra que tentamos realizar. Mesmo assim, em meio a essa confusão, encontramos nos relacionamentos e no ministério as mais alegrias das boas obras de Deus. É nos relacionamentos que nós vamos encontrar as virtudes. É no meio da igreja que você deve estar. É no meio do seu escritório onde só você é crente. É lá que Deus vai expressar em você aquilo que Ele já comunicou. As virtudes e os frutos do Espírito. Que Deus abençoe a sua vida. Se possível, eu posso orar? Quero orar pela sua vida. Santo Deus, de forma talvez um pouco breve e superficial, nós lembramos daquilo que nós já sabemos. Ora, o Senhor tem nos amado hoje de forma constante. O Senhor tem nos agraciado. E o Senhor tem nos lembrado de alguns preceitos. Tais dele como que devemos amar o Senhor, fazê-lo conhecido em nossa vida através das Escrituras, amar a Tua palavra, e assim então, amar o nosso próximo,
desprezando a nós mesmos, a nossa vaidade, as nossas necessidades, porque nós, de forma exagerada, diabólica, antibíblica, já nos consideramos demais. Ó Deus, faça-nos esquecer de nós mesmos, porque não vive mais o pastor Leandro, não vive mais as pessoas de outrora, mas é o Senhor que habita na vida dos meus irmãos, é o Senhor que reina e governa, é o Senhor que molda as nossas ações, os nossos passos, é o Senhor que nos dá domínio próprio para segurar as nossas palavras, para segurar o nosso impulso de violência, de agressão, de justiça própria. É o Senhor que nos torna pessoas amáveis, antes tímidos, agora com coragem, antes envergonhados, agora com firmeza, antes perdidos, agora encontrados. E agora então que possamos enxergar e voltar para os nossos lares, entendendo que as pessoas que não encontraram o Senhor ainda, que possamos enxergar nelas a oportunidade de amá-las, a oportunidade de orar por elas, a oportunidade, ó Deus, de professar e de testemunhar do Teu amor através dos relacionamentos e de forma prática, que sejamos convictos de que o Senhor está governando cada vida à nossa volta e que cada pessoa que o Senhor nos apresenta tem um tempo determinado para estar conosco. Talvez essa pessoa não esteja muito tempo conosco, porque a morte em breve virá recolhê-la. Talvez essa pessoa não ficará muito tempo conosco, porque uma enfermidade pode acometê-la. Talvez as pessoas à nossa volta vão se distanciar, viajar para outros estados, se mudarem. Mas ainda assim, hoje, no presente, nós estamos conscientes de que cada pessoa é colocada pelo Senhor. Nós devemos amá-las, por mais intensas as perseguições que elas podem nos ferir, por mais intensas as suas falas possam nos machucar, nós devemos amar. Ó Pai, eu oro para que o Senhor despeje na vida dos meus irmãos nessa noite, independente da idade, para que eles percebam que cada pessoa, cada relacionamento é uma oportunidade do Senhor nos usar como instrumentos vivos e potentes nas Tuas mãos. Nos dê coragem, nos dê ousadia, não nos deixe fugir, ó Senhor, mas antes nos encoraje a lidar com os desafios, a lidar com as pessoas de forma sincera, de forma bíblica, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, fique a bibliografia aí de estudo e que Deus possa permear o seu coração, que você possa chegar no seu lar e amar as pessoas, amar os filhos, amar os vizinhos, amar o bairro à sua volta, amar o seu chefe e amar aquela pessoa que você não fala há muito tempo, que você sabe quem é. Buscar a reconciliação de forma urgente e dar valor para cada pessoa que está à sua volta. Que Deus abençoe a sua vida.